Então, agora a gente tem aqui uma mulher de 60 anos que fez uma colectomia devido a um adenocarcinoma há 2 semanas. Vem para o hospital com saída espontânea de líquido entérico pela ferida, febre, dor abdominal e sinais de desidratação. Pergunta: mecanismo fisiopatológico envolvido na formação da fístula intercutânea. E aí, acho que essa pode ter dado uma pegada na galera. Porque explicar mecanismo fisiopatológico não é simples, não. Como que vocês responderiam, gente? Eu não soube responder isso aí, Tainá. Volta lá nos primórdios. Mas em fístula faz parte até do manejo desse paciente, do manejo cirúrgico, né? Então, na minha cabeça, faz mais sentido do que na de vocês, obviamente. Eu concordo com o gabarito. Pode cobrar, Janaína, igual eu falei, dentro da fístula enterocutânea, você entendeu por que ela acontece, tem a ver com a forma como que você vai tratar e como que você vai prevenir. Então, dependendo das patologias, faz muito sentido isso acontecer, né? Então tá, vamos lá, vamos começar com a parte mais simples. O Caio até fez uma pergunta que às vezes parece que tá muito claro os conceitos e às vezes não, né? Então, o que seria nessa paciente, porque que ele até já te falou que é uma fístula. Então, ele já te deu o diagnóstico do caso de cima. Se você não soubesse, não fosse uma questão do INEP que teria essas alternativas, você estaria diante de um pós-operatório de uma cirurgia abdominal que teve provavelmente uma anastomose, uma costura de alça, e essa paciente está saindo cocô pela ferida. O que aconteceu com ela? Abriu costura lá dentro, né? Então, sempre que a gente usa o termo fístula, Caio, eu estou falando de uma abertura em uma estrutura que não tinha aquela abertura antes e que está fazendo uma comunicação com uma outra. Se esse trajeto já está epitelizado, se isso está há muito tempo, se isso acabou de abrir, são coisas diferentes. Por isso até que a gente vai falar de uma fístula orientada, uma fístula que não é orientada, isso já mais aprofundando dentro do assunto da fístula em si, mas a fístula é uma abertura, que não era para existir, né? Então ela comunica uma coisa com uma coisa que não era para comunicar. Então, nesse caso, uma fístula enterocutânea no pós-operatório, ela está comunicando uma alça intestinal com a cavidade abdominal ou até direto com a parede abdominal, e isso não era para estar acontecendo, né? Então, essa comunicação anormal, a gente vai chamar de fístula. Não posso afirmar, Jean, que é direto com a pele, porque e se essa fístula tiver caindo secreção entérica ou de fezes dentro da cavidade, fez uma mega coleção lá dentro e só depois que encheu a barriga toda começou a extravasar pela ferida. Então isso também pode acontecer. Isso já entra das classificações e por isso que eu falei aqui para vocês, que às vezes a fisiopatologia da fístula, ela vai ser o manejo que ela vai depender até o que faz ela surgir tem a ver com o manejo dela e como que você vai prevenir. Então, acho que vai ser bem rico por causa disso, a nossa discussão aqui. Então, por isso que eu falei, se você não tivesse as perguntas embaixo, se vocês taparem as perguntas e olharem só para o enunciado, vocês estão lidando com um paciente pós-operatório de cirurgia abdominal que está saindo cocô pela ferida. Você não tem nenhuma outra informação aqui. Além de saber que tranquilo não está, porque já está fazendo febre, está com sinal de desidratação. Então, é um paciente que já tem alguns sinais até para a gente não pensar em essa fístula estar orientada, por exemplo. Isso é um paciente que às vezes vai precisar até de alguma abordagem mais emergencial. Então, assim, quando eu leio isso, até fico pensando, tipo, qual o segmento, né, na cabeça de quem opera? Qual o segmento que tirou, que tipo de anastomose que fez, que tipo de conduta foi tomado? Não interessa eu saber esses detalhes aqui. Eu só preciso saber que tinha uma costura que abriu. Por que uma costura abre? Por que uma fístula enterocutânea? Por que uma fístula entérica aconteceu? Então, por isso que eu falei, pensando na fisiopatologia, por que ela aconteceu? O que vocês acham? Que eu fiz uma costura e ela deu errado. Isso pode ser erro técnico meu, cirurgião? Pode. Eu posso ter feito uma anastomose sem respeitar alguns princípios básicos e aí isso comprometeu. Ao mesmo tempo, isso pode ser porque o meu paciente tem um adenocarcinoma, então ele é um paciente oncológico e ele pode ter já alteração trombogênica daquele segmento, que esses pacientes têm uma coagulação já pior. Né? Então, às vezes, aquele segmento que eu tirei, visualmente na hora da cirurgia, eu estava conectando duas alças boas, mas já tinha ali ou invasão vascular, ou já tinha um trombo associado, e aí aquilo ali perfundiu mal a minha anastomose e ela abriu depois. Eu fiz direitinho,
mas ela abriu depois. Então, isso já não é culpa do cirurgião, já é uma culpa de uma doença de base que pode dar uma alteração isquêmica naquele segmento, né? Então, assim, quando eu falo dessa forma, eu já entendo que vários outros motivos podem contribuir para o surgimento de uma fístula. Então, é justamente isso que essa questão quer saber. O que eu posso fazer que essa anastomose abriu? Primeiro, tecnicamente, não fiz uma boa anastomose, então posso ter feito uma costura em um lugar que não estava ideal, ou tinha lesão tumoral ali ainda, não conectei um segmento como deveria, ou fiz uma má conduta cirúrgica em si, né, uma iatrogenia. Além disso, isquemia local, então alça má perfundida, ligadura de vasos que não foram inadvertidas, ou a própria doença de base que não favoreça a vascularização. Esse paciente pode ser diabético, esse paciente pode ter trombo, formar trombo no pós-operatório, então muitas coisas podem contribuir. E a terceira é a presença de infecção local. Então, por exemplo, a fístula era uma fístula pequena, teve um extravasamento pequeno de conteúdo, isso gerou um abscesso, virou uma infecção local. Como que o resto da minha anastomose vai cicatrizar no meio de uma bolota de pus? Então, geralmente, você realmente tem um prejuízo da cicatrização por presença de uma infecção local. Ou esse paciente fez uma outra infecção no pós-operatório por qualquer outro motivo, está em estado pré-séptico, ele não tem condição de cicatrização, né? E ainda entra outras coisas que nem são as principais, mas imagina um paciente oncológico caquético, que não come, que não tem nutrição adequada, ele não vai cicatrizar nem o seu ponto da pele. Então, assim, são várias situações que fazem com que uma fístula intracutânea surja. E tudo isso é mecanismo fisiopatológico. O fisiopatológico é o que biologicamente me leva à patologia, que é aquela doença. Então, entra uma conduta cirúrgica, mas olha quanta coisa biológica entrou aí, tá? Então, a ideia é a gente resumir do que seriam os mecanismos principais para uma situação resumidíssima como essa que a gente recebeu o contexto, tá? Então, eu explicaria dessa forma. Fatores associados à própria anastomose, ou seja, ficou muito tensa, teve algum trauma associado, às vezes sem querer, foi lá com bisturi elétrico, furou uma outra alcinha, isso pode acontecer. Não seleção correta do segmento a ser retirado, isso entraria como situações referentes à própria anastomose. A perfusão local, então, falar de isquemia associada à hipercoagulabilidade da doença de base, ligadura inadvertida de vasos, algum sangramento que comprometeu depois aquela alça intestinal, isso entraria, e fatores de infecção e inflamação local, esses são os principais, tá? Isquemia de alça intestinal secundária à cirurgia, pode ser, tá? E formação de abscesso, que entraria na parte infecciosa. Então, sim, Jean, colocaria fatores associados à própria anastomose e à própria conduta cirúrgica, isquêmicos, né, que são vários que podem acontecer, isquemia, então uma dificuldade de suprimento sanguíneo ali, e infecção. Para mim, esses são os três mecanismos fisiopatológicos mais importantes. Entrariam vários outros, igual eu falei, distúrbio nutricional, outras doenças de base, o paciente é aterosclerótico, não vasculariza bem, é diabético, não vasculariza bem. Então, assim, tem várias outras coisas que entrariam, mas para mim esses são os principais. Alguém pensou em mais alguma coisa? Ou como vocês travaram na fisiopatologia, ninguém pensou nada e está concordando com o gabarito, né? Igual a colega colocou, né? Se eu concordei com o gabarito. Acho que a gente pode até botar o nosso gabarito aí, Beth. Tá. Quando você pega os principais livros de cirurgia, eles vão falar dessa parte da anastomose como uma coisa importante. E para a gente, como cirurgião, é o que fundamentalmente mais deixa a gente intrigado quando uma anastomose não dá certo. Então, assim, realmente você fazer uma seleção ruim do segmento, tirar mais do que devia, tirar muito pouco, tudo isso, né, pode comprometer a sua cirurgia. Então, igual eu falei, eu descreveria, assim, fatores relacionados à anastomose barra procedimento cirúrgico. Então, tensão, má escolha segmentar, iatrogenia, sabe? Algumas coisas nesse sentido caberiam. Ou trauma associado também, igual eu falei, faz uma tensão, alguma coisa que não fique legal. A isquemia intestinal ou, igual eu falei, comprometimento da vascularização sanguínea,
por ligadura divertida, trombose associada à doença de base. Aí por isso que eu falei, podia entrar diabetes, podia entrar aterosclerose, o próprio câncer em si, tá? Aí na minha cabeça ainda tem que entrar essa parte que o paciente está malnutrido, né? E a parte de infecção, contaminação local, abscesso intracavitário, tudo isso vai atrapalhar a cicatrização desse paciente. Vocês acham que fica mais claro falando dessa forma? Ou vocês ficaram ainda mais confusos quanto à fístula? E aqui, quando eu corrigi alguém lá em cima que já afirmou que era intracutânea, a própria questão dá isso, né? Mas se ele não me desse informação, não tem como afirmar que seja. Igual eu falei, quando ele fala intercutânea, ele já está falando que está uma comunicação direta da anastomose para a pele. E às vezes, realmente, a fístula fica orientada. O paciente dá uma sorte do caramba que a parte da anastomose que abre, ela está virada para a ferida cirúrgica. Então, coleta um pouco de conteúdo ali da alça e aquilo já está direcionado para a parede. Melhor. Esse paciente geralmente não faz nem febre. Ele fica com a fístula direcionada, é mais fácil da gente tratar. Agora, quando ele já tem febre, desidratação, chega um pouquinho pior, eu já tenho que pensar que ele tenha um processo intracavitário um pouquinho piorado, tá? Ainda mais com 2 semanas só de cirurgia. Então tá, e a segunda questão, que a gente já pode voltar para ela, já fala justamente para você descrever as etapas desse manejo inicial. E aí, para mim, fica muito mais fácil pensar em tratar esse paciente de acordo com o que eu já sei que está acontecendo com ele e quais são os mecanismos que podem fazer ele ficar mais grave. Então, por exemplo, já falou que ela chegou com febre desidratada. Então, a gente vai começar igual a gente começou todos os casos de hoje, por exemplo, falando da estabilização hemodinâmica dela, né? Então, você vai começar a repor eletrólito, vai colocar o soro, vai colher exame para saber o que mais que você tem que repor, afinal de contas, tem 2 semanas que ela operou, essa pessoa tem um câncer, o que ela tem de doença de base? Ela tá com potássio alto, ela tá com outras coisas para a gente repor, ela é diabética, eu preciso controlar a glicemia dela, tudo isso vai determinar o meu segmento, né? E aí vai começar com essa expansão volêmica, se ela já tá com febre, eu tenho que pensar em foco infeccioso, então já entraria com antibiótico terapia para ela nesse primeiro momento, para eu investigar e entender qual foi o mecanismo que está fazendo essa febre nela, eu tenho que estudar melhor essa complicação, então eu preciso de um exame de imagem, tá? E aí volto em tudo que a gente falou. Aqui tá dentro do manejo inicial, você pedir uma tomografia computadorizada, você pedir um exame que veja esse abdômen. E a tomografia vai ser o melhor exame para isso, tá? Se possível até com contraste oral, se for uma anastomose mais baixa, fazer um contraste retal também, tá? Mas você tem que entender que estudar o quanto extravasa, aonde que coleta e para você entender as possibilidades que você tem para dar segmento para esse paciente, tá? Então, no manejo inicial, já citaria a tomografia. Embaixo ele vai me perguntar de exames, eu vou falar dela de novo, tá? Mesma coisa que a gente fez nos outros. Então, falaria da dieta zero para esse paciente. Então, como a má nutrição está muito associada ao surgimento, à perpetuação e à falha de cicatrização de uma fístula, eu já tenho que começar um NPT para esse paciente, ou dependendo do posicionamento da fístula, já passar alguma coisa interal. Geralmente a gente não consegue passar sonda no primeiro momento, então a gente acaba começando uma nutrição parenteral para esse paciente, senão aí que não vai resolver nada da vida dele mesmo, tá? Então, nutrição tem que estar citado no manejo inicial de paciente com fístula, tá? Então, esse aí, o Caio já tinha citado a nutrição parenteral ali. Deixa eu ver se eu penso em mais alguma coisa assim nesse primeiro momento. Acho que é estabilizar, pedir exames, o paciente precisa ter bioquímica, entender como é que está a parte infecciosa, começar antibiótico, buscar por esse foco infeccioso, então entender se é um abscesso, se é uma fístula que está orientada, estudar o quanto extravasa, então entrar um exame de imagem aí, começar a NPT, corrigir qualquer outro distúrbio que tenha, né? Tipo, igual eu falei, metabólico mesmo falando, né? Glicemia, entender se tem alguma outra causa tratável. E eu não penso em mais nada nesse manejo inicial. A gente pode ver no gabarito então, Beck, se tem mais alguma coisa aí. Uhum. Do lado. Então, é isso aí. Hidratar, corrigir distúrbio eletrolítico, nutrição parenteral. Além de tudo, quando você para de alimentar, dependendo da altura da fístula, você vai diminuir o volume que está andando por dentro da alça, então você alimenta menos aquela fístula, né? E o controle de foco antibiótico, até foco infeccioso.
antibiótico e drenagem de coleções intraabdominais. Então, assim, se presente. Então, por isso que eu falei, o gabarito já colocou até subentendendo que você pediu um exame de imagem que você conhece esse foco. Então, eu citaria aqui, eu escreveria tomografia computadorizada com contraste horário venoso para identificar focos intraabdominais que indiquem drenagem ou até cirurgia emergencial. Se a gente sempre tenta na fístula, a gente vai falar disso mais à frente, não operar, mas tem algumas situações que o paciente ficar séptico, tiver um volume grande de conteúdo entérico dentro da cavidade, você não tem outra alternativa. Não que você vai resolver a fístula naquele momento, mas abrir e lavar às vezes é necessário. Principalmente se a gente não tiver uma radiologia intervencionista para fazer exame guiado, que é o ideal mesmo para todo mundo, tá? Então, no 2 eu citaria exame de imagem já. Mas pelo gabarito ele não botou e também tá completamente certo que tá ali, tá? Igual eu falei, depende muito da forma com que isso vai ser cobrado. Deixa eu ver se alguém me mandou alguma coisa diferente. Da ferida cirúrgica, tem coisa para fazer. Nesse primeiro momento, é resolver a fístula. Resolver, assim, qual vai ser a sua conduta para a fístula. A gente vai falar de ferida, eu acho que até no último. Tem que olhar para a ferida, mas adianta você ficar lavando a ferida se o cocô continua saindo. Não, né? Então, nesse primeiro momento, você pode usar curativos, tentar fazer aquelas barreiras para tentar que não tenha irritação da pele e tudo mais, mas você ainda não vai resolver a ferida, tá? A gente vai falar nisso de prevenção de complicações, que eu acho que é a próxima questão, a última. Mas tem conduta para fazer sim, Caio. E aí os Mas, exames que são essenciais. Pode, já estou até passando para a próxima, ninguém mandou mais nada. Quais são os exames essenciais para avaliação diagnóstica e planejamento terapêutico? Pode ver que aqui ele não especifica que são exames de imagem, então exames essenciais. Aí aqui entraria realmente você dar uma investigada melhor no qual está o status desse paciente, até do ponto de vista nutricional, para você saber onde é que você vai pegar mais firme. Então, assim, claro, vai ver se ele chegou com febre, vai pedir hemograma, vai pedir PCR, vai pedir lactato, tudo que você pode ver em relação ao ponto de vista infeccioso, né? Se tem outra causa associada, mas eu preferia, eu tinha que ver um perfil desse paciente quanto à parte de proteína, então proteína total e fração, albumina, acho que tudo isso tem que entrar, tá? Isso vai fazer parte do seu planejamento. Por exemplo, você vê um paciente completamente desnutrido, que não tem proteína circulando. Não adianta você sugerir uma medida heróica, tipo, vamos então tirar e refazer essa costura. Ele não tem proteína para cicatrizar a pele. Então, assim, você tem que tratar essa parte primeiro antes de pensar em uma conduta mais definitiva para essa fístula, tá? Então, os exames essenciais eu colocaria os de laboratório e a tomografia tem que entrar para esse planejamento terapêutico, que é justamente isso que eu falei. Derrama para onde a fístula? Tá coletando quanto? Em que lugar que tá? Dá para eu enfiar uma agulha ali e aspirar, fazer alguma coisa guiada? Preciso abrir? Dá para eu abrir um pouquinho a ferida operatória e acessar essa cavidade sem ter que mexer na barriga toda? Deixa um dreno, né? O que eu vou fazer ali? Vou botar um curativo a vácuo? Como é que funciona? Então, esse planejamento depende da tomografia, tá? Acho que a gente pode até ir ver pelo gabarito se eu deixei alguma coisa. Não, é isso mesmo. Fala da tomografia. Nem citou o retal, mas se for uma anastomose baixa, por exemplo, a retossigmoidectomia, a gente faz muito o retal, tá? O exame laboratorial, ele colocou até eletrólito de uma maneira geral, né? PCR, hemograma, albumina sérica. Beleza, tá dentro do que é esperado. E aí agora aqui já mostra a 4, mas vamos voltar lá até para o pessoal não ver a resposta. Aí entra até um pouco o que o Caio falou. Quando eu li esse enunciado, eu fiquei meio confusa com o que exatamente ele estava querendo, que parecia que eram várias perguntas dentro da mesma, ou que eu estava repetindo o que eu tinha feito de conduta. Não sei se vocês tiveram essa sensação. Explica as estratégias para prevenir complicações e promover o fechamento espontâneo da fístula. A fístula por si só já é uma complicação, então eu fiquei em dúvida em relação a isso. Mas a fístula pode complicar com outras coisas piores. Então eu interpretei como sendo dessa forma, né? Então, como que essa fístula pode piorar? O que eu preciso fazer para que isso não aconteça? Essa seria uma estratégia de prevenir uma complicação. E essa fístula poderia fechar espontânea, né? O que eu preciso para que ela feche espontaneamente? Então, o que essa pergunta queria da gente seria isso, assim, dentro do tratamento de fístulas como um todo, porque até eu chegar aqui no 4,
eu não vou ter resposta daquilo que não está no enunciado. Igual eu falei, não adianta eu querer da questão mais coisas do que eu tenho. Então, eu tenho que tratar isso de uma maneira genérica dentro do universo da fístula. Por que eu falo isso? Porque é claro que as condutas, as medidas vão ser diferentes naquela fístula que eu vi que é de alto débito, naquela fístula que eu vi que ela não tem critérios de malignidade. Então, acho que cabe a gente falar um pouco desses critérios aqui, que seria uma estratégia de fístula ruim, de complicar. Então, tudo isso dependeria de várias respostas que eu não vou ter até eu chegar na questão 4. Então, entraria sim, isso até que o Jean botou, de controle de infecção e drenagem adequada das coleções, isso tem que entrar. Então, o controle da infecção é importante, porque senão esse paciente vai ficar séptico, vai morrer. E não adianta nada eu diminuir débito de fístula, deixar em zero, botar o creotide que seja, para o paciente diminuir fístula, deixar em NPT, e o paciente ter uma coleção grande ali dentro, ou já ter uma abertura muito grande dessa cavidade, ou ter um débito alto de todos os dias durante um mês. Então, assim, a conduta é sempre tentando fazer com que esse paciente tolere um suporte clínico adequado para que o tratamento definitivo posterior seja de sucesso. Então, eu tenho que nutrir, eu tenho que fazer correção de distúrbio metabólico, eu tenho que pensar em tudo isso que a gente até já falou na etapa do manejo inicial, né? Aí eu tenho que estudar bem essa fístula, aí eu tenho que excluir que tenha coleções associadas e tratá-las, e aí eu tenho que pensar realmente em ferida também, né? Então aqui entra em você lavar essa ferida exaustivamente, em você fazer curativos de proteção, igual a gente estava falando, evitar que outras complicações surjam, uma dermatite de grande monta, uma infecção de parede, outras coisas que vão complicando o quadro desse paciente. Isso do débito, Rafaela, vai depender de muita coisa, tá? Tem bibliografias, e agora eu não me lembro do manual, até tenho que ver nesse sentido, que eu não peguei para ler antes de vir aqui com vocês, mas tem muitos volumes descritos de maneira diferente do que seria uma fístula de alto débito. Então, fístulas geralmente que treinam mais, em torno de 300 ml de ou até mais disso são consideradas de alto débito. Parece que é muita coisa, né? Mas, por exemplo, quando você está falando de via biliar, pode não ser muita coisa 300 ml. Então, tudo depende do lugar que está a anastomose, se é uma anastomose mais alta, que é um lugar que eu vou ter um débito caracteristicamente já aumentado, e se são fístulas, igual eu falei, que tem perfil de que podem fechar sozinhas. E aí eu tenho que pensar no quê? O que eu falo de perfil de malignidade de uma fístula? Se essa fístula aconteceu porque eu esqueci uma compressa dentro da cavidade, não tem nada que eu faça que não seja abrir e tirar aquela compressa que vai permitir que isso feche. Concorda comigo? Então, mesmo se fosse um corpo estranho, muitas vezes a gente melhora aquele paciente do ponto de vista nutricional para depois resolver de uma maneira mais definitiva. Outra coisa, é uma fístula, porque o paciente tinha um adenocarcinoma, na descrição da cirurgia o tumor era muito grande, a gente não tirou, não tem certeza se as margens estavam livres, já tinha invasão de outras estruturas, então às vezes eu fiz uma costura em uma área que eu não sei se cola, né? Que eu não sei se vai ficar bom. Então, fístulas associadas com doença maligna pode ter resquício tumoral, pode ter invasão tumoral que não foi visto macroscopicamente. Isso é um critério de não fechamento. Infecção local, como a gente já falou, né? Então, é outra coisa que pode acontecer. Doença de base que não deixa fechar. Então, isso são sinais que dão um prognóstico ruim. Fístulas em que, assim, a costura está longe do lugar de onde está drenando, como se fosse uma fístula longa. Uma fístula que ficou ali por muito tempo e que aquele caminho já está epitelizado. Isso é uma fístula que tem um sinal de malignidade, que de não vai fechar, ter um fechamento espontâneo. Então, são coisas que eu preciso observar. Então, assim, tudo isso entra como complicações que vão impedir o fechamento espontâneo. O que vai promover o fechamento espontâneo? É eu tentar diminuir esse débito, independente do débito que eu tenho hoje, igual eu falei, respostas que eu não vou ter nessa questão. Eu não sei de qual é o débito dessa fístula, eu não sei a altura que foi a anastomose, eu não sei. Então, de uma maneira genérica, eu vou diminuir o débito, ver ao longo de 4, 6 semanas, que geralmente é o tempo que a gente tem para dar suporte desse paciente, ver como é que ele vai ficando, ver se esse trajeto já está epitelizado ou não, ver se tem corpo estranho, excluir malignidade associada ao local da anastomose, e aí esse paciente tem chance, sim, de ter um fechamento espontâneo, tá? Não tem como eu garantir. Mas eu achei uma questão um pouquinho mais confusa, assim, no primeiro momento, quando a gente olha. Então, eu tô tentando, dentro dessa dificuldade, tentar facilitar e criar uma linha de raciocínio.
sei se alguém viu alguma coisa diferente, vou até vir aqui para o gabarito, então. Ele já começa justamente falando isso que eu falei. Excluir e controlar fatores que impedem o fechamento, ou seja, aquilo que faz com que essa fístula seja de um comportamento maligno, ou seja, corpo estranho, infecção. Você não vai conseguir fechar se você não tratar isso. Obstrução distal é bem importante. Por exemplo, você fez uma costura num paciente que tinha um tumor sincrônico, por exemplo, ele tinha um tumor já obstrutivo ou estreitando o reto, uma suboclusão, tinha um fecaloma, tinha alguma outra coisa que, por aumento de pressão distal, a pressão voltou e fez abrir aquela anastomose. Então, isso é um fator que a gente tem que excluir também. Paciente irradiado, isso é muito importante. Já fez radioterapia, geralmente os tecidos têm alteração do DNA, que ele não tem a mesma cicatrização. Então, uma fístula em paciente que foi irradiado, geralmente é uma fístula que não vai fechar espontaneamente. Isso é um fator que mostra pra gente que a gente vai ter que tomar alguma conduta em relação a isso, tá? Trajetos longos e epitelizados. Manutenção da nutrição parenteral, esporte metabólico, intervenção cirúrgica tardia, igual eu falei, sempre que possível, é melhor para o paciente e é melhor para o tratamento da fístula dele que você dê esse suporte, controle a infecção, faça tudo dentro de um período de mais ou menos 4, 6 semanas, para ele ter uma intervenção cirúrgica um pouco mais tardia e em condições melhores, tá? E cuidados com a pele, com a ferida, com curativo adequado, higiene rigorosa, que é o que o Caio falou. Então, Caio, sempre que veio fezes na ferida, você já vai começar a lavar essa ferida, tá? O paciente chegou, você já pode, não vai fazer no primeiro momento, né? Você vai tratar a parte infecciosa, estabilização, e depois no curativo tem que começar a lavar a ferida, não tem jeito. Lavagem exaustiva mesmo, tá? Eu acho que esse foi um pouquinho mais difícil, assim, mas também É faz uma isso. boa na fístula. Doutora, nessa questão em coisa, eu coloquei assim, realização de curativo, lavagem com soro fisiológico, introdução de soro fisiológico pelo orifício, manter o curativo limpo e seco e fazer drenagem, que é a ordenha manual. Estaria certo ou não? Só em relação à ferida, sim, mas você falou só em relação à ferida e botou outras coisas ou você só colocou isso na quadra? Não, só coloquei só isso mesmo. Meio Ficaria certo. incompleto. Você ia pontuar só o meio ponto que em cuidados da pele ferida, tá vendo? Uhum. Porque tudo que você descreveu para mim são em relação a isso. Então, assim, não foi somente em relação à ferida, tá certo que você falou, mas estratégia para fechamento, e quando ele fala de fechamento espontâneo, imagina, você só cuidar da ferida, você está promovendo uma melhora do quadro infeccioso local na ferida. E tudo o resto que você tem que fazer sistemicamente para esse paciente ter uma condição de fechar aquela fístula de modo espontâneo, né? Então, isso até estava descrito lá no enunciado dessa questão 4. Então, ficaria incompleto. Tá certo o que você falou, mas falta coisa. Vamos lá para a última? A última